Amém. Amém. Essa semana até falava com o pastor Campos, ele até brincou comigo. É bom assim quando a gente recebe a palavra antes, né, pastor? A gente dá liberdade para o Senhor. E o Senhor falava comigo, acho que na segunda, na terça-feira, e tudo começou num cântico. O Senhor começou a falar no meu coração alguns temas, e veio uma frase que é: nós temos vivido um tempo diante de Deus, de visitação de Deus, ou nós temos sido, nos tornado habitação de Deus? Qual dessas duas coisas? Alguma é ruim? Não. A visitação de Deus é ruim, Lagoinha? A questão é que Deus tem um propósito. E desde o Éden, Deus criou o homem à nossa imagem, a sua imagem, a sua imagem e semelhança. E Deus colocou o homem no Éden. Acho que eu comentei isso em uma das lições do Bem Casados, até no curso Bem Casados. Deus colocou o homem no Éden para, além de ter comunhão, que ele guardasse o Éden, guardasse, protegesse. Mas uma coisa que Deus sempre quis ter é comunhão com o homem. E ali no Éden, a palavra diz em Gênesis que no final das tardes, na viração do dia, algo próximo das nossas 6 horas, 18 horas aqui, o Senhor descia e vinha ter um tempo de comunhão com Adão, comunhão com o homem. O propósito de Deus é sempre ter plena comunhão. E comunhão não é algo que nós temos por algum momento. Comunhão é algo que nós temos e aumentamos. Eu tenho comunhão com a minha esposa, muito mais do que nós vamos fazer 20 anos de casado agora em janeiro. Eu tenho muito mais comunhão do que quando eu tinha 10 anos de casado. Eu tenho muito mais comunhão de quando eu era noivo, de quando eu era namorado. E muito mais comunhão do que quando nós apenas caminhávamos juntos. Os namorados aqui, ó, nós começamos caminhando juntos, nos conhecendo, antes de mais nada. Mas, em determinado momento lá no Éden, ocorreu algo que mudou a história do homem para sempre, até a chegada de Jesus. O que foi, Lagoinha? Foi o que aconteceu lá no Éden que mudou a história, a paz, a comunhão com Deus? Chamava o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Então, o pecado, após o pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. Essa comunhão que ele tinha, ele perdeu. Deus continuava lá. Adão e Eva continuavam lá. Aonde que a gente entende isso? Deus habitava com Adão e com Eva, e diariamente tinha essa comunhão. Após o pecado, o homem se esconde porque tem vergonha de Deus. E ele pergunta: por que você se escondeu? Porque ele passa a ter não somente vergonha, mas medo de Deus. E o amor de Deus, à luz da palavra, lança fora o medo. Ou seja, se Deus é amor e o amor de Deus lança fora o medo, se a pessoa está com medo diante de Deus, é porque ela não está vivendo a comunhão e o amor de Deus. Isso é extremamente importante entendermos. Após o pecado, o homem fica separado, distante de Deus, e passa a ter esse medo. Gênesis 3:8 diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Hoje a gente ora, busca, clama para ter mais presença de Deus. Eles fugiram
Olha o preço do pecado. Mas Deus continua amando o homem. E Deus continua buscando ter o quê? Querendo ter comunhão contínua com o homem, comunhão contínua com a mulher, comunhão contínua contigo, comunhão contínua comigo. Isso mudou? Nunca mudou. Tanto que em Êxodo 25:8, talvez Cauê mudar o fundo para ficar melhor a letra. Êxodo 25:8 diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus pedindo novamente para que se fosse feito um santuário, para ele estar aonde? No meio do povo, no meio do povo. Então Deus mandou Moisés fazer esse santuário. E aqui me chama a atenção uma coisa: quem procurou a Deus? O povo? Lagoinha, está aqui comigo? Deus foi o homem que procurou o povo da Deus? Aqui? Não. Deus procurou o homem. O homem que errou na história, mas Deus volta e procura o homem. Deus desce em direção do homem para estar no meio do povo. O desejo de Deus está no meio do povo. O desejo de Deus buscar voltar a ter o relacionamento com um povo que passa a ter medo de Deus. Deus fala assim: eu vou me aproximar deste povo para que eles me conheçam e me temam, no sentido de respeito, de temor, e não de medo, de esconder, fugir da presença. Existe uma diferença entre nós recebemos uma visitação, uma visita num lugar, ou uma pessoa que vem de mudança. Nós estamos morando naquele lugar. A diferença é abrupta. Uma pessoa vem te visita, ela vai ter uma imagem. Quantas vai a visita na sua casa? Ela vai ter uma imagem da sua casa, de como é a sua comunhão com seus filhos, como funciona tudo. Muito diferente é quando ela convive com você. Quando ela convive, ela vai ver como você realmente trata seus filhos, como você educa, como você trabalha, coisas que talvez ela fale assim: ele teve sorte, não, isso aí não é assim que funciona. Ele vai ver na prática que é assim, sim, que é assim que funciona, que é assim que, ele acorda de madrugada para orar. Ele acorda, ele não fala não, ele faz mesmo. O caminhar junto, a comunhão leva a expor a realidade do que se vive. A grande dificuldade é quando a gente tem uma visita e você tem aquela visitação, você fala assim: foi bom, mas eu fico com saudade, vamos ver, daqui a pouco, próximo ano eu volto de novo, daqui a 3 meses eu volto de novo. Quando a gente visita de vez em quando, a gente deixa de conhecer aquele lugar na sua realidade. A gente vive de imagens, de fotografias. Quando o Senhor trouxe ao meu coração isso, a visitação, foi algo tão interessante, que era assim, momentos maravilhosos, onde Deus está presente. E aí eu saio, eu via como que se fosse essa porta, as pessoas saindo, e aquela alegria, e aquela paz. E pastor Campos, não era uma saída de alguns degraus, era como se fosse assim, cada degrau, cada vez estava saindo, é como se fosse um dia da semana. E aquela alegria, aquela paz, aquela presença, parece que já não ia mais tendo presente, não ia sendo presente. Daqui a pouco a pessoa estava sozinha e caminhando a passos para a escuridão, e passos para a distância da comunhão, esquecendo o tempo que teve. Por quê? Porque foi apenas uma visitação. Lampejos da presença de Deus no nosso culto não pode terminar quando nós saímos daqui. Porque o culto, meus queridos, não é apenas este tempo de uma hora e meia que a gente fica aqui. O culto é o meu viver diante de Deus. Lembra de Romanos 12?
apresentei vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto consciente, é um culto racional. Eu vivo num culto constante. Quando eu corrijo meus filhos, é um culto a Deus. Quando eu amo minha esposa, é um culto a Deus. Quando eu visito meus pais, é um culto a Deus. Quando eu estou aqui na igreja, é um culto a Deus. Quando eu estou trabalhando, é um culto a Deus. Quando eu dirijo meu automóvel, eu estou cultuando a Deus. Se eu não estou, ao menos eu deveria estar. Nosso culto a Deus é como o fogo no altar. Ele tem que estar 24 horas queimando. Não é apenas um momento. Todo o tempo o coração queimando por Deus. É por isso que a gente tem aquela expressão da palavra orar sem cessar. Como que eu oro sem cessar? Se eu estou dirigindo, a gente tem às vezes aquela tendência de achar, eu preciso fechar o olho para orar. Eu preciso estar orando. Não é o espírito de oração, não. Eu preciso estar orando. Eu oro em espírito, mas eu oro orando, clamando. Senhor, vem um texto na mente. Os irmãos me mandaram um outro link hoje essa semana, do Instagram, né, de um pastor que estava assim, tomando café, falando, né? Vinha na mente dele: ô Senhor, cura fulano de tal, abençoa ciclano. Ah, Senhor, tem que pagar a conta da igreja. Ah, Senhor, minha esposa pediu para consertar aquilo. A cabeça do pastor Campos, assim, 24 horas, passando vários assuntos. Não sei quem viu esse videozinho. Alguns viram. É bem aquilo mesmo. Transporta isso para um ambiente de oração. Você está assim: Senhor, aquela irmã pediu oração, entra com providência, abre as portas, restaura a vida daquele filho que está distante. Move, Senhor, move, Espírito Santo de Deus. Aquela pessoa que está querendo, talvez está numa depressão profunda, Tu levou sobre a cruz toda a dor, toda a enfermidade. Além dos médicos que estão tratando, Espírito Santo entra com restauração, e você vai pensando isso na mente e declarando na alma. Isso é um ambiente de comunhão com Deus, de orar sem cessar, de relacionamento com Deus 24 horas. Ah, mas 24 horas dormindo? Sim, dormindo. Quantas vezes eu sonhei estar orando, estar pregando, estar louvando em sonhos. Lampejos da presença de Deus no culto, no seu tempo de vida, tem que ser constante. Não pode ter término, não pode ter assim 10 minutos, 1 minuto. Ah, eu senti a presença de Deus quando eu orei. Queridos, a presença de Deus tem que ser constante, tem que ser habitação de Deus. Provérbios 24, capítulo 24, versículo 3 a 5, fala assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é preciso e agradável. Pelo conhecimento, os seus cômodos, olha a casa aqui, a casa vai se enchendo do que é preciso e do que é precioso. Eu preciso encher do que é importante, do que é agradável, do que nós temos enchido a nossa casa. Eu sou habitação de Deus. Uma habitação de Deus não pode ter um cômodo de tranqueira, um cômodo sujo, um cômodo limpo, não, habitação é a habitação. Eu não consigo dizer que essa mão esquerda vai bater nessa, eu não consigo, porque tudo faz parte de um corpo. O Senhor é o cabeça, nós somos o corpo, nós como igreja, corpo de Cristo. Está entendendo? Diga amém. A importância de sermos a habitação. Então fala que aqui nós precisamos buscar com sabedoria a construção desta casa, com discernimento consolidar a casa. Eu recebo a Cristo, faço um novo começo, mas eu achei que é suficiente. Não, eu preciso buscar conhecer mais. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Há áreas da nossa vida que eu não sou liberto, porque eu ainda não conheço a plenitude da palavra de Deus. Busque conhecer a Deus, busque sabedoria, não apenas inteligência, conhecimento, mas sobrepuja isto. O texto fala
pelo conhecimento, ou seja, por buscar ter informação, conhecimento, a gente enche os cômodos daquilo que é importante. E o próximo versículo fala que o homem sábio é poderoso. Por que ele é poderoso? Porque ele tem conhecimento, e esse conhecimento aumenta a sua força. Conhecimento me dá autoridade, me dá energia, me dá força para vencer as dificuldades. A palavra não se contrai, não se conflita. O conhecimento vai aumentando da palavra de Deus, e eu vou buscando ser cada vez mais sábio. Qual a diferença do sábio e inteligente, pastor? A palavra diz que o sábio aprende com os erros do inteligente. Essa é a grande diferença. Por isso que ele erra menos. Ele aprende com o erro dos outros. Esse é o sábio. Ele é sensível. Ele ajusta a vida dele através da palavra de tantos que erraram e aqui testemunharam. E ele vai lendo a palavra, ele vai meditando e ele vai ajustando a vida dele. Por isso que a verdade vai libertando ele. E ele vai vivendo cada dia um dia melhor do que o outro. Por quê? A habitação dele vai sendo cada vez mais completa do que é precioso, do que é importante. A cada dia, a cada dia. No início de tudo, como nós mencionamos aqui, Deus tinha uma habitação junto ao homem no Éden. Amém? Depois disso, Deus pede para Moisés construir um santuário. E é construído o tabernáculo. Eu preguei, eu acho que há 1 ou 2 meses atrás sobre isso. Sobre o átrio, o santo do santo. Busque no YouTube e você vai ter essa palavra. E esse tabernáculo recebe a presença de Deus. No santuário, Deus vem e enche aquele lugar da presença dele. De novo, Deus buscando estar no meio do povo. E o tempo continua. De novo, eu não estou falando de visitação, eu estou falando de habitação, casa, presença contínua de Deus. E isso continua. Lá na frente, Deus pede para que fosse construído um templo. E o templo de Jerusalém é feito, é construído. E mais uma vez a presença de Deus enche, vem e toma aquele lugar com grande poder e glória. Deus mais uma vez no meio do seu povo ali fazendo-se presente. Me chama a atenção que a iniciativa sempre de Deus de vir para ter um tempo, viver entre nós. Iniciativa de Deus, pela sua misericórdia, que é não nos dar o que merecemos, mas por abundância de graça nos alcançar, até chegar à consumação dos tempos, que é a chegada do Verbo, Jesus Cristo, Senhor. João 1,14. Se você está anotando, mais um texto para você. João 1,14 fala assim: que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é a palavra, aquele que é o Verbo, tornou-se carne e habitou, viveu aonde, meus irmãos? Entre nós. Jesus, Trindade, Jesus é Deus, desceu até nós para nascer em forma de homem, para viver em nosso meio. Novamente Deus olhando para nós, buscando estar em nosso meio, para mostrar que Ele é e continua sendo Deus, um Deus de amor, um Deus que quer ter comunhão completa, comunhão plena comigo e com você. E Deus dá mais um passo. E agora, nesse novo passo, Jesus morre, ressuscita. Eu vou para o céu, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Deus que tinha comunhão lá no Éden com Adão e Eva,
Deus que pede para construir um tabernáculo, um Deus depois que enche o templo, Deus que vem e nasce em nosso meio para habitar, e agora Ele vem como um ápice. Ei, agora eu vou morar dentro de você. Ei, agora eu estou enviando o Espírito Santo para fazer habitação em você. Deus, o Todo-Poderoso Senhor, o Espírito Santo, vem para fazer habitação em mim e em você. Esta é a supremacia, é algo tremendo, meus irmãos. É o ápice. Deus habitando dentro de nós. Sempre foi o desejo de Deus. E a gente vê isso aonde? Êxodo, lá no começo, Êxodo 25:8. Fala assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. No meio deles. Sempre foi um desejo de Deus estar em nosso meio, estar no nosso DNA, onde nós andamos, onde nós caminharmos com Ele. Sempre foi o propósito dele. E isso se cumpre. Mais um texto para nós. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? Vou ler aqui. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O que era santuário que Deus habita? Hoje somos nós, eu e você, santuário, igreja, eu e você, corpo, onde nós recebemos aquele que é supremo, o Todo-Poderoso Deus habitando em mim e em você, o sagrado estar em nós. Aonde está o risco? A continuação desse texto: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que somos nós, diga, sou eu, é sagrado. E aí vem a pergunta que o Espírito Santo pôs no meu coração: você tem estado, continuado sagrado, santo? Talvez uma das respostas da diferença da visitação para a habitação, porque há momentos, há cômodos onde eu não busco entendimento para que o Senhor venha morar e habitar. Então eu limito o Senhor apenas o quartinho do fundo. Sabe aquelas casas, pastor, que tem uma edícula? Ô Senhor, a edícula lá está para ti, o resto da casa mando eu, cuido eu, mas a edícula está contigo. Aí o Senhor faz de vez em quando uma visitação. Ele sai da edícula para ter um tempo de mesa, de comunhão, e Ele manda ele de volta para a edícula. É sério, queridos. É muito sério o que nós temos vivido. A importância de nós sermos a habitação de Deus. A habitação de Deus. Eu vou deixar vários textos para o seu coração, para que isso possa ser bem reafirmado na minha vida e na sua vida. Salmos 91:9 fala que se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Gente, promessa de Deus, é palavra de Deus. Ah, mas vai chegar? Não vai chegar, porque a palavra de Deus diz: se eu fizer dele a minha habitação, o refúgio dele na minha vida, praga alguma chegará na minha vida. E Salmo 91 ainda fala que 10.000 cairão à sua direita, ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. 1.000 e 10.000. Tudo está acontecendo aqui, pode estar acontecendo sim. A minha preocupação está em continuar sendo habitação de Deus, continuar sendo refúgio de Deus, porque como refúgio de Deus, nenhum mal vai me atingir. Como refúgio de Deus, nenhuma ausência de graça, ou seja, nenhuma desgraça vai me alcançar, vai chegar na minha vida, na minha casa, nos meus familiares, aonde eu tocar. Isso é viver por fé, é viver declarando a palavra, é ter entendimento da palavra para encher os cômodos de glória, encher os cômodos de presença de Deus, encher a minha casa de poder de Deus.
precisamos ser edificados por Ele. Outro texto, Efésios 2:22. Nele nós somos edificados para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Quando fala que nós estamos sendo edificados, aqui não é aquele modelo de construção pronta que a gente vê muitas das vezes, quase que traz a parede. Não, é alicerce. Cava-se um alicerce, cava-se outro, estacas profundas, bem profundas. Porque a minha pergunta para você, que o Espírito Santo traz nessa manhã é: quantos andares de habitação de Deus você quer na sua habitação, na sua casa? A escolha é nossa. Você está construindo um pavimento? Quantas casas? Quantas casas? Quantos andares? Quantos andares, Tatiana? Quantos andares, Ramone? Caio, quantos andares nós queremos construir? Vitor, quantos andares? Essa é uma pergunta para mim. Rogério, quantos andares, pastor, você quer construir? Não sou diferente, somos um. Quantos andares de pavimento eu estou construindo, edificando, para que a morada de Deus, o poder de Deus venha sobre a minha vida? As minhas estacas são profundas para aguentar 10, 15, 20 andares. No deserto, imagina, em Dubai, prédios de 140, 150 andares, e no deserto o vento realmente é forte, porque é muito aberto, descampado. Imagina o tamanho, imagina a profundidade das estacas para segurar toda aquela ostentação do edifício. Porque muitas vezes a gente fica pensando: eu quero 5 andares, Senhor. Queridos, mergulhe. Porque às vezes você está com a presença do Senhor aqui, às vezes está nos joelhos, às vezes está nos artelhos, às vezes está nos lombos. Mergulhe numa situação onde você não vai ter mais pé. Mergulhe, vai ter que nadar na presença de Deus. Isso não é algo do passado apenas. Deus não curava no passado, Deus não resgatava apenas no passado. Deus faz isso ainda hoje em nosso meio. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele continua sendo o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã. Não é que Ele vai ser, Ele já é. Porque o amanhã para Deus já existe, Ele já vive, Ele já sabe. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Oh Deus, dá-nos visão de construir um edifício para Ti, hoje, amanhã e todo o tempo. O Senhor tem zelo por mim e por você. Tiago capítulo 4 versículo 5 fala: vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Não sei se você já tinha lido esse versículo, se você tinha se atentado a esse texto. A Escritura diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que Jesus enviou para habitar em mim e em você, Ele tem ciúmes de nós. Não dá para eu estar aqui e depois ter um outro pé do outro lado. Depois eu faço outro jeitinho. Depois, pastor, é uma área perigosa. É uma área perigosa. Deus não mistura o santo e o profano, o limpo e o sujo. Eu costumo dizer o pessoal que tinha meu time, que trabalha comigo na empresa, já ouviu algumas vezes eu dar esse exemplo. É meio forte, mas eu acho que é muito claro do que é ética. Na empresa eu falo no aspecto da ética, e aqui eu quero trazer no aspecto da santidade. Eu pego um copinho transparente, cristalino, põe uma água cristalina. Se fosse transparente, eu ia fazer isso aqui para vocês. Pega um copo desse com uma água limpinha, pura, não tem cheiro, não tem sabor,
não tem gosto, não, ela está clarinha, insípida, inodora, incolor. E aí, queridos, eu pego, sabe aqueles conta-gotas? Eu vou na bacia ali do banheiro, cato uma gotinha daquela água e pingo uma gotinha só aqui. A água mudou de cor? Não. Uma gota não é suficiente para mudar um copo cheio de água. Eu vou sentir o gosto daquela gotinha que eu pus? Não, também. Eu vou sentir o cheiro dessa gotinha? Muito menos. A minha pergunta para você nesta manhã: você beberia? Quem beberia? Plagiando esse texto, por que o Senhor tem que habitar numa casa suja? Porque o Espírito Santo pode compartilhar um cômodo com tantas outras coisas. O Senhor tem zelo por mim e por você. Ele habita em nosso meio. Ele te chama de meu povo. Mais um texto do teu coração, Levítico 26:12. Para você que está aqui online: eu não sei se Deus me ama, eu não sinto. Não é sentir, é confiar na palavra que diz: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. É uma palavra empenhada, é uma declaração: você será meu povo escolhido. Eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu já disse: você é meu. Eu não te escolhi em vão, te escolhi para ter um relacionamento, uma comunhão contínua e profunda contigo. 2 Coríntios 6:16. Veja, meus irmãos, é Velho Testamento e Novo Testamento, para que nós possamos ter entendimento pleno e completo. 2 Coríntios diz assim que, de acordo, 6:16, que acordo há entre templo de Deus, que combinação há entre o templo de Deus e ídolos. Uma casa misturada, uma habitação misturada, porque não é habitação. A grande chave é essa. Há momentos de visitação, mas o Espírito Santo de Deus não pode habitar ali, porque não foi preparado para ele. Nós somos santuário do Deus vivo. Não é uma religião, é uma realidade, é um Deus que nos ama. Habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus. Novamente ele diz: serão o meu povo. Mas como ele vai poder fazer isso se há convívio entre o santo e o profano? Não tem como haver isso. E é por isso que há dificuldade de darmos liberdade e sermos a habitação do Senhor. O tabernáculo de Deus está comigo, está com você. A escolha está comigo, está com você. Apocalipse, o último texto, penúltimo texto, Apocalipse 21:3. Livro da revelação de Deus para nós. Diz: eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Meu querido, é promessa para mim e para você. Pastor, mas quando estiver no céu? Não, começa aqui. Por isso que ele enviou o Consolador. O Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você, para nós sermos testemunhas, para nós sermos discípulos, sermos continuadores de Jesus, da obra de Cristo. E Senhor, Maranata, eu vou caminhando para o céu, porque o Senhor já é o meu Deus, e eu vou no céu, o Senhor continuará sendo meu Deus, e habitarei por todos sempre, sendo o seu povo, porque o Senhor é o meu Deus. Não perca a chance, não perca o tempo de viver a presença de Deus hoje. A oração que Jesus nos deu do Pai Nosso, qual era? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus já começa hoje na minha e na sua vida. Senhor, eu sou rei, porque começa hoje na minha vida? Porque eu sou o templo.
Se eu sou templo, eu sou a habitação de Deus. E se Deus está na minha vida, Deus me usa para curar, Deus me usa para dar palavras proféticas, Deus me usa para falar versículos. Olha, o Senhor te ama, o Senhor te cura, o Senhor te restaura. O Senhor quer fazer de você um pregador, quer fazer de você uma profetisa, uma profeta do Senhor. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Quem deu isso foi Deus. Ele permitiu nós, pequenos, nós tão falíveis, te convidar a ficar em pé, nós tão pequenos. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso eu e você não sabemos que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo? Mas o Espírito Santo que está lá no céu, não, o Espírito Santo que habita em mim, não apenas no meu irmão, não apenas na minha irmã, habita em mim. Tome posse disso, meus irmãos. Vou dar a oportunidade nessa manhã de você vivenciar isso. Foi dado por Deus, é presente dele. Olha, que não tinha presente maior e melhor do que eu ser salvo e depois receber a própria presença, o próprio Deus na minha vida. Meus irmãos, isso é algo que nós precisamos entender, o quão grande, o quão forte, o quão profundo é isso. E o texto termina: portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Eu não sou o meu dono mais. E aí a gente vai entender aquele versículo: é Cristo que habita em mim. Lembra do Romanos 12 que eu falei para vocês? Apresentar nossos corpos em sacrifício vivo. Eu não sou mais meu dono, é por isso que é um sacrifício. Eu vivo em vida à vontade dele que habita em mim. Por isso que eu busco viver em santidade, por isso que o sacrifício é santo. E é por isso que eu posso agradar a Deus, porque é ele que habita em mim, e essa vida que eu vivo em sacrifício. E é por isso que é um culto consciente. Eu não é uma reza, não é uma religião onde eu tenho que fazer 10 vezes, 50 vezes, não. Eu vivo diariamente, 24 horas à vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. E é por isso que eu deixo de tornar dia a dia a forma, o modelo, o jeito do mundo que eu vivo. Eu me transformo dia a dia mais voltado à semelhança, ao estilo, à presença de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Novamente encontramos aqui a palavra entendimento. Quando trago o renovo, o entendimento no nível da mente e do coração, eu começo a praticar, a encher os cômodos. Lembra de Provérbios? Começa a encher os cômodos de entendimento, de conhecimento e de poder de Deus. Comece a encher a sua casa. Não deixe para orar, para ler a Bíblia apenas aqui quando nós estamos juntos, ou apenas na célula, no GC. Acorde pela manhã, acorde meia hora antes se der, acorde 1 hora antes se der, eu não sei quanto tempo, mas acorde antes. Eu não tenho tempo de orar, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Você tem tempo para dormir? Cuidado, que você tem tempo para dormir. Nós somos morada da plenitude de um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Eu, um vaso pequeno, um vaso fraco, falho, me tornar a habitação de Deus, me tornar um vaso de honra. Isso é muita graça. Deus habitando no meio da minha vida, eu tão falho. E devido a essa presença de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo de Deus em minha vida, eu passo a viver, a degustar das benécias, eu passo a degustar das bênçãos de Deus na minha vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a virtude, olha para mim, a virtude de Deus não está em mim. A virtude de Deus não está no que eu faço.
A virtude de Deus está no que eu deixo Ele ser em mim. Então não é o Rogério, mas é o Espírito Santo de Deus que habita no Rogério. Não é a Paula, é o Espírito de Deus que habita na Paula. Não é o Rafael, mas é o Espírito Santo de Deus nele que faz ele viver em novidade de vida. É o Espírito Santo de Deus em nós que faz voltar a sermos um vaso de honra. É por isso que o Senhor nunca está contente. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes por nós, intercede por nós. Ele não está contente que vão ter apenas uma visitação, mas Ele quer ter uma habitação contínua, uma comunhão contínua comigo, com você. Como que eu faço? A palavra explicamos hoje, para ter essa comunhão profunda. Estava me espantando e conversando com meus filhos. Eles estavam tendo um tempo de comunhão com os irmãos ontem. Eles falavam um pouco da presença do Senhor. Eu falava assim: Senhor, deposita isso no nosso coração. Eu desejo de voltar a ter sede pela palavra, sede por andar na presença de Deus, como Deus tinha com Adão e Eva, na viração do dia, tinha comunhão, relação. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, faz-nos novamente voltar a esse desejo, a essência da adoração, porque tu procura verdadeiros adoradores, aqueles que, Senhor, realmente em espírito, 24 horas vivem a verdade que é da legalidade e liberdade ao teu mover. Você que está aqui, Lagoinha, você que está online, feche os seus olhos, cerre os seus olhos, coloque a mão no seu coração, todos, coloque a mão no seu coração nessa hora. Diga comigo, faça comigo essa oração em confirmação, aquela oração que nós já fizemos no começo desta palavra. Espírito Santo de Deus, repita comigo: Espírito Santo de Deus, tens liberdade em mim. Nesta hora eu quero dizer que eu quero ser a habitação sua. Todos os cômodos da minha casa eu lhe dou comando, eu lhe dou legalidade. Tu és o dono, Senhor. Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas nesta manhã eu quero te conhecer em sendo habitação. Não cesse de orar, contínua, sua. Espírito de Deus, vem fazer morada em mim. Não cesse, não saia, não se distancie, e me ajude a viver queimando 24 horas no fogo da tua presença. Você que está de olhos fechados nessa manhã, e foi talvez a primeira vez que você fez essa oração. Você que fez essa oração pela primeira vez. Se você que está aqui de olhos fechados e fez comigo essa oração, dizendo que Jesus é o seu Senhor, que você quer ser salvo e ser habitação dele, que ele venha fazer morada. Não apenas uma visitação hoje, você sai feliz, mas amanhã e depois você não sabe o que fazer. Mas se nesta hora, você de olhos fechados declarou comigo que você quer convidar para Ele fazer morada completa, e que a comunhão dele seja contínua até o céu, levante a sua mão alto, eu quero também orar por você. Se você fez essa oração comigo pela primeira vez, se você quer declarar isso com convicção junto comigo, levante a sua mão bem alto.
Se você nessa hora fez essa oração comigo, de olhos fechados, levante essa oração bem alto. E você, agora que fez a oração assim como eu fiz, eu vou dar deu seu primeiro passo na direção de mudar, de transformar a sua vida, de renovar. Fala: Senhor, vem até aqui, eu quero orar com você. Vem até aqui, eu quero orar, minha querida mãe Maria. Oh, a igreja está orando. Você não cesse de orar. É uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Vem, querida, a irmã que levantou a mão, vem aqui, querida, eu quero orar com você. Ah, pastor, mas eu sou crente já. Eu vou à igreja. Eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de ser habitação de Deus. Eu estou falando de você ter uma vida transformada, restaurada, renovada no nome de Jesus. Você que está online, escreva: eu quero ter um novo começo. Não sei se você, meu irmão, que nós falamos no início desse culto, está online. Deus te ama, Deus quer fazer habitação na sua vida. Deus quer fazer que você vive em novidade de vida. O que você era ontem não vai ser o que você vai ser amanhã. Não sei o que declararam no seu passado. Você vai ser isso, você merece aquilo. Eu sei o que Deus tem para você no amanhã. Ei, você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Eu quero habitar em você e através de você te trazer em uma novidade de vida. Você vai viver algo que você nunca viveu. Oh, decante,